Deus, aleluia, Jesus. Sim, comparar as versículos de Deus para aqueles que oram, para aqueles que confiam em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, peça para Deus falar o seu coração, peça para Deus abençoar os dízimos, as ofertas, e que Deus venha tremendamente falando com cada um de nós. Eu creio que Ele marcou um encontro e Ele quer falar conosco. Em nome de Jesus, da mesma maneira que eu creio que Ele falou através dos louvores, Ele ainda há de continuar falando em nome de Jesus, amém? Deus maravilhoso Pai, te louvamos e te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada louvor que foi entoado aqui, Senhor. Eu creio, Senhor, que em cada um, Senhor, nós podemos sentir, Senhor, a tua presença, Papai. Agora, Senhor, é o momento, Senhor, agora nós cremos que o Senhor há de falar com a tua igreja, Papai. Em nome de Jesus, falar com cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vem, pastor. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Estenda a sua mão guardada, a sua vida do pastor. Que Deus possa usar a vida dele tremendamente para falar aos nossos corações. Deus maravilhoso e Pai. Eis aqui, Senhor, teu servo, Senhor, teu vaso, instrumento, Senhor, escolhido, Senhor, nas suas mãos nessa noite, Papai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo tome conta da vida dele, Senhor, e use, Senhor, em nome de Jesus, para falar com a tua igreja, Papai. Eu creio que o Senhor já falou ao seu coração, Senhor, e agora, Senhor, o Senhor há de usá-lo, Senhor, para falar com a tua igreja, Papai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, pastor. Deus abençoe. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um motivo de muita alegria poder estar na presença do Senhor, para adorá-lo, para agradecer o seu santo e grande nome. Desde já gostaria de agradecer ao pastor Romero, a pastora Luana pelo convite. É sempre uma grande responsabilidade poder falar da palavra do Senhor. É sempre uma grande responsabilidade poder ter uma oportunidade de levar uma palavra. Que nessa noite você esteja com o seu coração aberto, disposto a sentir a presença do Senhor, não pelo pregador, mas pela palavra do Senhor que é ministrada. A palavra do Senhor, que é o único motivo de nós enfrentarmos esse frio, estarmos na presença do Senhor, independente das circunstâncias. Aleluias. Os irmãos que têm a sua Bíblia, se puder me ajudar, abram elas no livro de Josué, no capítulo 9, no versículo 3. Aleluias. A gente vamos ler algumas partes da Bíblia, tá? Para a gente conseguir entender um pouquinho do contexto do que Deus tem colocado no meu coração, amém? Josué, capítulo 9, versículo 3. Amém? E quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles agiram com astúcia, se fizeram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e garrafas de vinho velhas, rotas e remendadas, e nos seus pés calçados velhos e surrados, e usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e mofado. E eles foram até Josué no acampamento de Gilgal, e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: nós viemos de uma nação distante, agora fazemos um pacto conosco. Agora eu quero que os irmãos vão até o livro de 2 Samuel, capítulo 21. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 21.
no primeiro versículo diz assim: E então houve fome nos dias de Davi, por 3 anos, ano após ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor respondeu: É por Saul e pela sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Versículo 6: Que 7 homens dos filhos sejam entregues a nós, e nós enforcaremos para o Senhor em Gibeá de Saul. E que o Senhor escolheu, o rei disse: Dá-lhe-los-ei. Versículo 8: O rei, no entanto, tomou os 2 filhos de Rispa, a filha de Aia, os quais ela deu a Saul, Armone e Mefibosete, e os 5 filhos de Mical e a filha de Saul. Versículo 10: E Rispa, a filha de Ai, tomou o pano de saco e o espalhou para si sobre a rocha, desde o início da colheita até que a água caiu sobre eles do céu, e não deixou que viesse sobre eles nem aves do céu de dia, nem os animais do campo à noite. E disseram a Davi o que Rispa, a filha de Aia, a concubina de Saul, havia feito. Pode fechar a sua Bíblia. Aleluia. Irmãos, do primeiro texto que eu li em Josué, capítulo 9, a 2 Samuel, capítulo 21, se passaram 340 anos e aconteceu algo de um versículo para o outro, que eu preciso voltar em Josué para vocês entenderem o contexto da história que eu quero contar. O povo foi resgatado do Egito, foi liberto pelo faraó, libertado por faraó, por Moisés, e o povo agora estava sendo liderado por um juiz chamado Josué. E ele conquistou Jericó, conquistou as cidades vizinhas, e todos os moradores estavam apavorados, as cidades vizinhas. E os gibeonitas, eles estavam atemorizados, porque Josué estava conquistando todos os arredores. E esses gibeonitas tramaram e falaram assim: vamos fazer uma estratégia. Vamos pegar umas roupas velhas, vamos pegar uns pão mofado, vamos pegar umas sandálias velhas, vamos falar que a gente veio de muito, muito longe, porque ouviu eles que eles são pessoas de Deus, que eles estão ganhando tudo, e vamos falar que nós queremos trabalhar para essas pessoas, vamos falar que nós queremos servir a Josué e Israel. E assim os gibeonitas fizeram. Eles se vestiram de roupas velhas, eles se vestiram com sandálias velhas, pegaram odres velhos de vinhos, pegaram sandálias velhas e foram ter com Josué. E falaram: Josué, nós viemos de muito, muito longe, mas eles eram vizinhos. E a palavra do Senhor fala que Josué acolheu aquele povo, viu aquele povo mal vestido, ficou com dó daquele povo, e sem consultar a Deus, Josué olha e fala assim: pois bem, eu vou fazer um trato com esse povo, pois bem, eu vou fazer um tratado de paz com esse povo vai servir aqui em Israel, esse povo vai fazer as vontades de Israel, vai cuidar dos rebanhos, vai cuidar das águas, vai cuidar da madeira, e a gente vai fazer um tratado de paz com esse povo. Nenhum gibeonita vai morrer. Detalhe: Josué assinou o tratado. Como ele era juiz, ele tinha voz de rei, ele tinha voz de apóstolo, ele tinha voz de sacerdote. Ele julgava, governava Israel. E ele assinou, e ele fez mais, ele fez um pacto com aquele povo, ele fez um tratado com aquele povo, e ele assinou em nome do Senhor. Por mais que a intenção daqueles gibeonitas fosse boa de sobreviverem, eles agiram com uma certa má fé. Eles podiam ter sido mortos, mas como Josué
fez um pacto, um tratado de paz com os gibeonitas. Ele fez um tratado de paz, não um tratado simples de paz, ele fez um tratado de paz colocando o nome do Senhor. Então Josué não poderia voltar à sua palavra, porque quando o Senhor faz um pacto, ele cumpre o que ele fala. E então aquele povo ficou, aqueles gibeonitas ficou lá servindo e não foi morto, e eles conseguiram, através dessa artimanha, sobreviver e ter paz durante todos aqueles séculos. Até um dia que o rei Saul, no auge da sua ira com Davi, no auge da sua ganância por poder, de querer ser o rei a qualquer custo, mesmo todo o povo querendo Davi, ele manda matar os gibeonitas. Ele manda matar aquele povo que tinha um tratado de paz com Josué há muitos séculos antes dele nascer. Ele foi se meter numa causa que não era dele. E a palavra do Senhor fala que o rei Saul mandou matar os gibeonitas e mandou assolar aquela cidade que tinha um tratado de paz com o Senhor. E foi o que foi feito. Só que em detalhe, Saul morreu, seu filho Jonatas morreu, ele perdeu o trono. Só que o povo de Israel começou a pagar o preço, porque agora, com o rei Saul morto, Jonatas seu filho morto, a cidade de Israel, o país de Israel, entrou em um momento, num período de 3 anos, que nada era produzido na terra. A terra secou, a terra parou de produzir, porque o Senhor tinha feito um pacto com os gibeonitas, e Saul quebrou esse pacto com os gibeonitas. E Davi pega o povo, e primeiro ano de reinado de Davi, seca, fome. Segundo ano do reinado de Davi, seca, fome. Terceiro ano do reinado de Davi, seca, fome, nada produzia. Davi foi ter com o Senhor, e o Senhor falou para Davi, é por culpa de Saul, é por culpa da sua mão sanguinária, que eu tinha feito um pacto com aquele povo, que não era para matar os gibeonitas. Só que Saul desrespeitou esse pacto. Saul foi lá com as suas mãos e mandou matar os gibeonitas, e ele quebrou o pacto do Senhor. Então, a partir daquele momento, a terra secou. Quem está entendendo diz amém? Davi vê aquelas palavras do Senhor para ele, manda chamar os gibeonitas, manda chamar os homens que ainda restavam daquela cidade, e fala: o que nós podemos fazer para resgatar o pacto de paz? O que nós podemos fazer para fazer um novo tratado de paz com vocês? Vocês querem que a gente pegue nossas barras de ouro e reconstrua a cidade? Você quer que nós pegue dinheiro e te repare todos os danos? E os homens gibeonitas olharam para Davi e falaram assim: eu não quero nenhum dinheiro seu, eu não quero nenhuma prata, eu não quero nenhum ouro, eu não quero nada de você, Davi. Eu quero só uma coisa: eu quero enforcar 7 pessoas da família do rei Saul, porque eles fizeram essas atrocidades contra nós, e eu quero enforcar 7 pessoas da descendência de Saul, porque ele e o seu filho não estão mais aqui. Os que fizeram isso conosco não estão mais aqui, não tem como ser reparado. Então agora eu quero pegar 7 pessoas da família de Saul e enforcar como vergonha, e deixar eles expostos e enforcados nos postes, como sinal de vergonha do que eles fizeram conosco. E como a gente leu, Davi olhou para eles e falou: pois bem, seja feito como vocês falaram. Seja feito como vocês falaram. Então, Davi autorizou
naquele momento, a morte de 7 israelitas, 7 pessoas que eram da família do rei Saul, o rei que morreu. 5 eram filhos de Mical e 2 eram filhos de Rispa. A palavra não fala sobre os filhos de Mical, mas fala sobre os 2 filhos de Rispa. Um chamado Mefibosete, que eu vou chamar de Mefibosete primeiro, e o outro chamava Armone. Por que eu vou chamar um de Mefibosete primeiro? Porque tem 2 Mefibosete na Bíblia e coincidentemente parentes. Esse Mefibosete primeiro é filho de Rispa. Rispa era uma concubina do rei Saul. Rispa era uma mulher, uma esposa do rei Saul, que teve 2 filhos com o rei Saul. E Jonatas, o filho do rei Saul, teve um filho também chamado Mefibosete. Que esse filho, que foi paralítico, que ficou paralítico em sua vida quando houve a guerra, a babá dele tropicou e quebrou as pernas de Mefibosete. Esse é o Mefibosete segundo. Então, para vocês entenderem o contexto, Rispa ficou sabendo que os seus 2 filhos iam ser mortos e enforcados. Agora, com o seu marido morto, agora com a sua descendência que já não era mais real, agora com todas as oscilações que tinham acontecido naquele momento, Rispa recebe essa notícia: os seus 2 filhos vão serem mortos, vão ser enforcados e vão ser colocados em estacas em cima para todo mundo ver, em sinal de vergonha. Sinal de vergonha, enforcamento, e deixavam o corpo em decomposição para todo mundo que olhasse e visse. Detalhe, isso acontecia com bandidos, isso acontecia com estrupadores, isso acontecia com as pessoas de mais baixo nível da sociedade. Então, se você está passando despercebido há 1500 anos atrás antes de Cristo e olha para um poste e vê uma pessoa pendurada, você vai automaticamente julgar, porque você vai falar: ali tem um ladrão, ali tem um assassino, ali tem um estrupador, ali tem alguma pessoa de má índole que mereceu ser enforcado. Quem está entendendo diz amém? Amém. Só que tem um detalhe: Mefibosete e Armone não tinham nada a ver com o pacto. O tratado que foi quebrado pelo rei Saul. Só que Saul já estava morto. Ele não poderia pagar. E foi na família daqueles homens. E agora acontece algo. Rispa vê seus filhos serem mortos, vê seus filhos serem pendurados, enforcados em cima dos postes. Como qualquer pessoa, ela se revoltou. Talvez com a vida, talvez com a sociedade, talvez com Davi, talvez com Deus. Porque muitas vezes em momentos de perdas, a gente se revolta. A gente não sabe em que direção tomar e para onde ir. Momentos de injustiça. A gente olha para um lado, olha para o outro e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Nesse momento aquela mulher foi injustiçada. Aquela família estava sendo injustiçada. E eles foram mortos para que a fome cessasse na terra, para que voltasse a estabelecer-se aquele tratado de paz que havia há séculos atrás. Só que tem um detalhe: a fome não cessou. A palavra do Senhor fala que essa mulher, Rispa, é interessante que Rispa, no hebraico, significa pedra quente ou carvão afogueado.
E ela foi justamente numa pedra. Ela foi numa rocha. Em frente aonde estavam seus 2 filhos mortos, enforcados. Ela pegou um saco de pano. Ela pegou um pano de saco, aliás, e colocou sobre aquela rocha. E ela acampou. E ela começou a fazer a maior vigília que foi vista até o momento na palavra do Senhor. Ela ficou durante 6 meses ininterrupto na frente dos corpos dos filhos, sem dizer uma palavra. Toda vez que ia um urubu lá, ia um abutre, ia algum bicho, algum animal selvagem tentar comer alguma parte daqueles corpos, ela pegava e tirava, e não deixava aqueles corpos serem comidos. Ela cuidava daqueles corpos durante 6 meses, sem dizer uma palavra. 6 meses ela estava velando os seus 2 filhos pendurados e enforcados. Talvez a gente não consiga imaginar o que essa mãe passou. 6 meses vendo o corpo dos filhos e cuidando de dia e de noite. Eu não sei se aquela mulher dormiu durante 6 meses. Eu não sei se aquela mulher se alimentou durante 6 meses. Eu não sei o que ela comeu durante 6 meses. Eu sei que a palavra do Senhor fala que ela não falou uma palavra. E incessantemente, durante 6 meses, ela fez uma vigília. Ela acampou naquela rocha. E ela ficava durante o dia e durante a noite espantando todos os animais do corpo dos seus filhos inocentes. Aqui um álbum parênteses, irmãos. Que nem sempre as coisas vão acontecer da nossa maneira. Nem sempre vai acontecer na nossa vida aquilo que a gente planejou. Infelizmente, coisas ruins vão acontecer. Infelizmente, às vezes coisas que a gente não planejou ou que outros fizeram, a gente acaba pagando o pato. Que nem aconteceu. Não foi Rispa que matou nenhum gibeonita. Rispa não tinha nada a ver com a história. Mas o que aconteceu? Ela estava pagando. Todo mundo que passava por aquele caminho olhava e achava que os filhos dela eram assassinos. E os filhos dela não tinham nada a ver. Ela queria a restauração da honra da sua família. Ela queria a restauração da honra da sua família, poder enterrar seus filhos com dignidade, com paz. E muitas vezes nas nossas vidas a gente se depara com caminhos e situações que acontecem isso. Muitas vezes acontecem situações que nos levam a olhar e falar: Senhor, mas por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Não podia ser com outra pessoa ali na esquina. Não podia ser com um bandido. Não podia ser isso ou aquilo. Mas o Senhor nos faz entender que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tantas lutas, a gente tem que permanecer firme na rocha. A gente tem que permanecer firme e inabalável na rocha. Mesmo em meio ao luto, mesmo em meio às dificuldades, aquela mulher estava lá, acampada, sem falar uma palavra. Às vezes na nossa vida, eu e você temos tão pouca fé, tão pouca fé. A gente não tem a coragem, mas nem 1% de muitas pessoas que estão na Bíblia, de falar assim: eu não me importo o que os outros vão falar, eu não me importo o que vão falar, eu vou continuar e vou manter a minha fé, nem que para isso custe a minha vida.
Às vezes, o primeiro problema que aparece na nossa vida, a primeira situação que aparece na nossa vida, já serve para a gente desistir de tudo. Já serve para a gente parar com tudo, chutar o balde. Às vezes, irmãos, não vai correr do jeito que você imagina. Tem evangelhos que falam por aí que vai ser tudo mar de rosa, que você vai ficar rico, que é isso, que é aquilo. Mas eu falo para você, nem sempre vai acontecer do jeito que você imagina. E quando isso acontecer, você tem que estar firme na rocha. É interessante porque eu estava preparando para pregar e até 8:30 da manhã de hoje eu ia pregar sobre anjo, arcanjo, querubim, serafim. Olha que maravilha! Anjo, arcanjos, querubins e serafins. Eu gosto, para quem me conhece sabe que eu gosto de falar dos céus, eu gosto de falar das coisas relacionadas aos céus. E o Senhor olhou para mim e falou, hoje não vai ter historinha bonitinha. Hoje é reflexão na nossa vida. É reflexão. É reflexão por quê? Porque muitas vezes a gente vai na igreja e a gente quer que a palavra nos conforte, que a palavra nos massageie. E tem vezes que o Senhor fala, não, hoje chegou o momento de te confrontar. Hoje vai ser sem massagem. Às vezes é até difícil de engolir a mensagem. É até difícil de falar, Senhor, mas eu vou falar na igreja sobre uma mulher que perdeu 2 filhos. Não tem final feliz. Ah, é? Mas tem confronto. Tem fidelidade. Tem força. Uma mulher que ficou 6 meses acampada em vigília por uma causa. A restauração da sua honra. Da honra da sua família. Uma mulher que não estava se importando com os outros, estavam falando, aquela mulher ficou doida. Aquela mulher ficou doida, ela está no meio de uma pedra ali, e ela não sai dali desde que os filhos dela morreram. Mas ela tinha um objetivo. Muitas vezes, pessoas lançam palavras na sua vida ou na minha vida, calúnias, ou até mesmo situações que não foi culpa sua. E as pessoas começam a te julgar por aquilo que os outros falaram. Mas o Senhor, Ele vê aquela causa no seu trabalho. Pessoas tramando contra você para derrubar você, para você não subir de cargo. Ou para você não ser promovido, ou para te demitirem. O Senhor vê aquelas pessoas que tramam contra você. Talvez não seja no seu trabalho, mas talvez seja no seu âmbito familiar, que não querem te ver bem. Ou sejam amizades que se dizem seus amigos, mas por trás está maquinando contra o mal na sua vida. Na sua frente, bate nas suas costas e fala, ai, vem cá. E atrás fala, você está vendo aquela pessoa? Falsa. Mas eu vou falar essa noite uma coisa que está no meu coração. Independente do que estão tramando para você no seu serviço, no seu trabalho, independente do que estão tentando jogar na sua vida, o Senhor tem planos para você. E mesmo que tentem tirar a sua honra, mesmo que tentem te derrubar, mesmo que tentem te defamar, mesmo que tentem derrubar você no seu serviço, no seu cargo, ou daquele cargo que você vai receber, o Senhor está do seu lado, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te segura pelas mãos, e não importa o que o inimigo tentar fazer para te parar, Ele não vai conseguir, porque o Senhor tem um traçado
você. Muitas vezes na nossa vida a gente começa a levar as pedradas e as pedradas começam a vir de vários lugares e a gente nem entende, fala, mas Senhor, por que eu? E o Senhor nesse momento, Ele me trouxe aqui nessa noite só para me falar isso. Fica na rocha. Você vai passar por 6 meses na rocha? Não interessa. O que os outros vão falar? Não interessa. O Senhor vai restaurar a sua honra. O Senhor vai restaurar tudo aquilo que foi perdido. E é interessante porque o povo estava com 3 anos de fome naquela terra. 3 anos de fome naquela terra por causa de um ato do rei Saul. O rei Davi tentou refazer aquele pacto pelo Senhor e autorizou a morte dos 7. Só que a terra continuou sem dar um fruto, continuou sem cair uma gota de água, continuou seca. E eu entendo algo nessa noite com isso. Às vezes, pessoas que tentaram te derrubar, pessoas que tentaram contra a sua vida, elas vão estar lá para ver a sua vitória, para ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Às vezes, o inimigo ele tenta fazer com que as coisas façam você desistir e sair do propósito do Senhor. E como foi várias vezes durante essa história. No começo, Josué foi enganado, porque ele não consultou o Senhor. E a palavra fala bem no primeiro texto que a gente leu. Josué viu aquele povo que estava fingindo que era pobrezinhos, ficou com dó do povo, acolheu o povo, fez o tratado com o povo. Só que colocou o Senhor no meio. E quando coloca a palavra do Senhor no meio, não se brinca. Começou meio estranho, mas depois, quando Davi resolveu o problema, vamos matar então, já que vocês querem o sangue dos herdeiros de Saul, vamos matar. Era para a terra ter voltado a chover, era para ela ter voltado a brotar, era para ter voltado a ter alimento na terra, mas não voltou, porque faltava algo. Talvez nessa noite você esteja aqui na igreja e fale assim, eu estou na igreja só pela misericórdia. Eu não sei que situação você está passando, eu não sei o que você enfrentou, eu não sei como foi a sua infância, eu não sei como foi a sua adolescência, eu não sei as coisas que o inimigo colocou na sua vida para você parar e para você chegar até aqui. Talvez você seja uma pessoa que você olha na sua vida e fala assim, eu não tenho nada de bom para falar. Eu não tenho nada de bom para falar o que aconteceu na minha vida, que durante a minha vida toda só foi problema e só foi coisas, situações que não valem a pena. Mas o Senhor nessa noite fala, não saia da rocha. Independente da situação, fique na rocha. Mesmo com dor, mesmo com o mau cheiro, mesmo pelas aves tentando comer os seus filhos, aquela mulher tinha uma esperança. Que o nome dos seus filhos fossem limpos, que
fosse resgatado, que eles pudessem ter um enterro digno. E é interessante que a palavra do Senhor fala que sem a mulher falar uma palavra, depois de 6 meses, o rei ficou sabendo de Rispa. Chegaram até o rei e falaram: Rei Davi, lembra daquele probleminha que deu com os gibeonitas há 6 meses atrás? Que a gente teve que enforcar 7 da família de Saul? Pois bem, uma das mães, Rispa, está acampada desde aquele dia lá. Está acampada lá, não deixa nenhum animal chegar perto dos seus 2 filhos. Ela não sai de lá nem de dia e nem de noite. E a palavra do Senhor fala que o rei Davi se levantou e foi até ela, sem ela falar uma palavra. Eu não sei que causa que você tem, que você acha que está perdida. Eu não sei se é no seu serviço, mas eu sei que o Senhor fala que tem gente que vai se levantar para ir até você e vai ver o seu problema de frente. E situações que você achava que estava perdida vão ser resolvidas. E situações que você achava que não iam ter mais jeito, Deus vai restaurar a sua honra. O rei foi até lá, e o Senhor fez com que o rei mandasse pegar não só os 2 filhos dela, não só os 7 meninos que foram mortos, pegou o rei Saul, que havia sido morto, o seu filho Jonas, toda a família real, fez um funeral digno, restaurou a honra deles, enterrou eles com dignidade. Aí você fala: tá bom, pastor, beleza, mas e que naquele momento não é sobre os 2 filhos, não é sobre Mefibosete e Armone, é sobre Israel. Porque quando há restauração, as coisas começam a brotar. Não, você não entendeu. A terra seca começou a brotar novamente. Depois de 3 anos de fome, a partir daquele ato que parecia um ato simples, o Senhor começou a prosperar Israel novamente. A partir daquele momento que foi feito a cerimônia, que foi feito o enterro daqueles meninos, que foi restaurado a sua dignidade, a sua honra, a terra começou a produzir, Israel começou a ser próspero novamente, a paz voltou a ser estabelecida sobre o reinado de Davi, mas só depois que o Senhor ouviu o pranto daquela mãe. Eu não sei se o seu filho está morto espiritualmente lá no mundo, desraigado. Eu não sei se é seu marido, eu não sei se é sua esposa, eu não sei se é um parente seu que está lá morto espiritualmente. Que todo mundo fala que não vale nada, que não presta, que todo mundo fala que não vai dar nada. O Senhor está falando nessa noite, que nessa noite o Senhor vai pegar, vai fazer alguém se levantar e vai restaurar a honra.
melhor história que você já ouviu, nem de longe a melhor pregação que você já ouviu, mas eu saio daqui com a consciência limpa e tranquila, porque eu falei e entreguei aquilo que o Senhor mandou falar nessa noite. Porque o Senhor quer restaurar corações, quer restaurar honra, e o Senhor fala que Ele quer restaurar pessoas que estão lá fora da sua família. Não desista, não pare de interceder, continue na rocha, que Ele vai te ouvir, Ele vai resgatar seu filho, Ele vai resgatar seu parente, Ele vai entrar com providência na sua casa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.